Compartilhei com a nossa liderança na outra semana, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, e Deus mudou completamente aquilo que eu tinha planejado, o que tinha organizado, tinha pensado em falar algo, né, algo que eu tinha lido nesse livro Enraizados, que é um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li. Mas daí, cadê? Eu esqueci o livro. Daí, eu tenho lido alguns livros e daí eu me deparei com esse livro, que o nome é O Poder da Humildade. Foi maravilhoso, esse livro aqui me regaçou. Eu li outro que o Jimenez deu recentemente, que estava compartilhando, do deserto. Como é que é? Você Escolherá o Deserto. Um dos melhores livros que eu já li, baseado um estudo na vida de João Batista. Livro maravilhoso. Li esse aqui do Tim Keller, que é Ego Transformado, que eu recomendo todos lerem. Literalmente uma sentada você lê isso aqui. É muito bom. E eu li esse aqui, A Vida Crucificada, do Tozer. Foram livros maravilhosos, mas o Senhor me incomodou demais com esse aqui. E muita coisa que eu vou falar hoje, eu peguei desse livro, anotei desse livro, porque foram coisas que o Senhor me incomodou muito. Esse livro eu li ele pela primeira vez 3 anos atrás, e eu reli ele recentemente, me deparei com ele lá no meu escritório, e eu li ele novamente. Eu engoli esse livro, porque a gente conversando, que o Senhor literalmente me incomodou demais. O Senhor me incomodou demais a respeito de coisas do meu caráter, do meu coração, da forma como eu lido com o ministério, da forma como eu caminho, com as palavras que eu uso, com os pensamentos que eu tenho. O Senhor mexeu muito comigo. E o Senhor começou a apontar coisas para mim, coisas que eu precisava mudar. Sabe, pensando no tema do acampamento, gente, a gente poderia ir para... Esqueci a Bíblia. Eu poderia ficar num famoso texto que fala sobre a videira. Se você for para João capítulo 15, João conta a história de como Jesus faz aquela ilustração da videira, e ele faz um capítulo, praticamente um capítulo ali, falando, ensinando a respeito de uma árvore plantada que gera frutos, que a gente eu poderia expor esse texto, conversar com vocês a respeito desse texto, mas o Senhor começou a me incomodar demais a respeito desse tema do orgulho, e por isso o tema da noite: enraizados no orgulho. Enraizados no orgulho. E o texto para você anotar é Tiago capítulo 4, versículo 6. Você conhece o texto, eu vou só pegar o finalzinho ali do versículo. Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse texto, como o texto também de 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, são dois textos que literalmente têm a mesma coisa escrita. Deus abençoe a sua vida, não fica doente. Esses dois textos, eles estão citando Provérbios capítulo 3, versículo 34. Os dois, Tiago e Pedro, pegam esse texto a respeito da humildade, eles se inserem na sua carta, porque eles querem ensinar algo para a igreja primitiva. Eles querem ensinar algo para a igreja do primeiro século. E é muito interessante, porque você pega para estudar a carta de Tiago está literalmente falando sobre submissão naquele texto, ele cita esse versículo. Ele está escrevendo a respeito de submissão, de como o cristão deve agir, e é muito lindo e muito confrontador esse texto. E eu quero citar minha primeira frase, na noite eu vou citar alguns autores, na palavra de hoje. John Cassian, ele diz assim, uma frase a respeito do orgulho: como é grande o mal do orgulho, certamente não tem anjo ou virtude que se oponham a ele, mas o próprio Deus é o seu adversário. John Cassian fazendo um estudo a respeito justamente desse texto de Provérbios capítulo 3, versículo 34, também de Tiago, de Pedro. Ele cita isso, ele tem essa frase que é muito forte. É muito forte. Porque a gente, na nossa jornada cristã, na nossa vida cristã, a gente aprende muito que Satanás é o nosso adversário.
que o diabo, que o capeta é o que está lutando contra você, que quer te barrar os sonhos de Deus na sua vida, quer te barrar os planos, os desejos de Deus para a sua jornada. Só que, nesse texto aqui, vem uma revelação muito grande de que, para os orgulhosos, não é só Satanás que está contra, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus, ele se opõe. Essa palavra opõe é literalmente adversário. E às vezes, a gente bota a culpa em Satanás, e às vezes é o próprio Deus barrando com algumas coisas na nossa vida. E eu quero fazer um estudo, a respeito dessa palavra, orgulho. A palavra orgulho, ela é descrita. A Bíblia usa 17 palavras diferentes para falar a respeito do orgulho. E todas elas têm uma conotação de altivez, de algo exagerado, algo que não deveria estar ali. Então, quando se fala a respeito de comparação, existem várias palavras na Bíblia. Você encontra várias palavras que descrevem justamente a palavra orgulho. E a minha definição aqui para orgulho, que eu quero que você anote, ter um conceito exagerado de sua própria importância e uma preocupação egoísta com seus próprios direitos. Uma preocupação egoísta com seus próprios direitos. Eu tirei uma frase aqui que eu quero que você anote. Sou mais importante que você e, se necessário, irei promover a minha causa e proteger os meus direitos em detrimento, do seu. Olha que forte essa frase. Sou mais importante que você e, se necessário, irei promover minha causa e proteger meus direitos em detrimento dos seus. Então, o orgulho, gente, ele é o princípio da discórdia nas nossas casas. O orgulho, ele é o princípio da discórdia entre as amizades, entre seus amigos. O orgulho, ele é o princípio dessas coisas. Ele é o princípio da discórdia na política. Porque eu sei o que é melhor para a nossa nação, então a gente tem que fazer o que eu estou achando que a gente tem que fazer. Quando o outro partido político acha que tem que fazer um jeito completamente diferente. E eles acham que só eles têm a verdade absoluta. E a verdade é que o problema do orgulho está inserido em todas as esferas da sociedade, tanto no lar, na política, como também dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Provérbios capítulo 13, versículo 10, diz assim: o orgulho só gera discussões. Sabe, gente, quando você coloca o seu orgulho um pouquinho de lado, você consegue ter conversas muito mais civilizadas. Mesmo quando você discorda de um tema com a pessoa que você está conversando, quando você abaixa um pouquinho o seu ego, você se aproxima dessa conversa com um pouco mais de humildade, não tem discussão, tem um diálogo. São coisas diferentes. E a respeito do orgulho, que tem me pegado ultimamente, que acho que está na modinha, Strava. Quem corre? Você vê que tem alguém que corre, um monte de amigo começou a postar que corre. Você é um pouco mais novo do que eu, Mas a minha idade, pessoal, dos 30 anos, bate uma crise existencial. Por quê? Você não tem mais 2 antes do próximo número que vem da sua idade. Você começa a ficar um pouquinho mais velho. Sabe, está começando, o Arthur corta meu cabelo, vou lá, cada 2 semanas cortar o cabelo, e o Arthur tem percebido quanto cabelo branco eu tenho. A Isabela não tem. Ela está falando. Mas, ela está falando, ela tem um pouquinho. Mas sabe, gente, o orgulho é muito interessante, porque eu me peguei nesse lugar de orgulho usando uma rede social que eu tenho no meu celular, que é para ser usado para corrida. Para mostrar onde você está correndo, para você tirar uma foto, postar junto com a rota que você faz. E eu comecei a usar esse aplicativo para ficar olhando e comparando como que as outras pessoas estão correndo. E daí o Dedé se machucou nessas últimas semanas. Daí o orgulho feriu, porque eu estava me esforçando um monte, não estava conseguindo correr o quão rápido eu queria. E eu comecei a olhar, ficava olhando. Falei, esse cara está correndo mais rápido que eu, que raiva. Que porcaria, velho. O que tem a ver? Qual que é a importância de uma pessoa correr mais rápido que você? Qual que é a importância de uma pessoa correr mais rápido que eu?
E eu me peguei nesse lugar me comparando com alguns amigos meus, falando, pô, esse cara corre tão rápido, eu estou aqui mancando, que nem um tonto. Para você ver como o orgulho é uma coisa sutil. E o orgulho está em todas as áreas da nossa vida. O orgulho está na sua amizade, o orgulho está nos estudos, o orgulho está na igreja, de como você serve na igreja, o orgulho está em tudo quanto é lugar. E a gente precisa sentar, prestar atenção e fazer uma autoanálise, pedir para Deus quebrantar o nosso coração. E esse é o... Eu estou pegando o computador, não sei porquê, está uma porcaria, fica apagando, desligando. E o orgulho está em todas as áreas do nosso coração. Olha o que Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14 diz. Para você perceber de como o orgulho estava lá desde o começo do início dos tempos. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14 diz assim: Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é Satanás, olhando para Deus e falando assim: eu vou ser tão bom quanto você, eu vou ser melhor, eu vou estar acima. Para você perceber que o orgulho foi a fonte da onde surgiu a queda de Satanás. Então, ele usa daquilo que, expulsou dos céus para provocar ira, provocar ciúmes e perversão na humanidade. Essa é a fonte do orgulho. Essa é a fonte do orgulho no coração humano. Sabe, Satanás, como ninguém, gente, ele conhece o poder destruidor, o que o orgulho é capaz de fazer conosco. E por isso ele planta sementes do orgulho no nosso coração. Sabe, se você vai para Mateus capítulo 11, versículo 29, você tem aquele famoso texto, de Jesus falando a respeito dele mesmo, e como que Jesus se descreve? Manso e humilde de coração. Ou seja, a humildade, o oposto do orgulho, é para ser a característica de um seguidor de Cristo. A humildade deve ser um dos maiores traços do nosso caráter, de como nós nos comportamos em relação aos outros. Humilde, de forma humilde de coração. E a gente associa a palavra humilde com pobreza, e não é isso que Cristo está falando. Não é isso que Jesus está pregando para nós. Sabe? Verdade, gente, que pessoas diferentes, em lugares diferentes, com idades diferentes, têm diferentes tipos, de pecados. Alguns têm problema na área moral. Outros têm problemas com vício. Outros, vários tipos de problema. Mas a fonte está lá no fundo. A fonte é o orgulho. A fonte desse pecado é o orgulho. Charles Spurgeon, a gente citou ele ontem, hoje de manhã, perdão, ele diz assim, uma frase a respeito do orgulho: ninguém tem mais orgulho que os que sonham que não tem nenhum. Se essa frase aqui já saiu da sua boca, demonstração pura de orgulho. Eu não tenho problema com orgulho. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Esses dias a gente estava lidando com um casal, o cara olhou na nossa cara e falou: não, pastor, não tem problema nenhum com orgulho, não. Meu irmão, você não está ouvindo um conselho justamente porque você é orgulhoso. Então, para continuar aqui, como que o orgulho ele se manifesta na nossa vida? Eu quero dar alguns pontos de como você pode perceber o orgulho na sua vida. Primeiro, espírito altivo. Sabe, para descrever esse espírito altivo, é o famoso melhor que os outros em tudo. Você já conheceu alguém assim? Tudo que você conta, tipo uma história, você fez, você conseguiu, mano, a gente está na corrida, por exemplo, eu fiz a minha primeira prova de 10 km correndo nessa velocidade. O cara olha na sua cara e fala assim: mas eu corri essa mesma prova e eu corri 30 minutos antes, mais rápido do que você. Meu irmão, cala a boca, não quero saber o que você... Fica quieto, conta como você foi, você não precisa se comparar.
Já que você conhece esse tipo de gente? Ou pior, talvez você ache dessa forma? Sabe, porque eu vou começar a falar a respeito dessas coisas, e você pode começar, os nomes vão começar a brotar na sua cabeça, de pessoas que agem dessa forma. Só que isso é um orgulho dentro do seu coração. O orgulho, ele não deixa você olhar para você mesmo e falar assim, peraí, eu tenho agido dessa forma, eu preciso fazer uma auto-análise minha. Sabe, eu tenho um conhecido que toda história que a gente conta, ele sempre tem uma história melhor. Tipo, sei lá, um tempo atrás, a gente estava contando de uma viagem que a gente fez, eu e a Isa, a gente fez uma viagem muito legal quando a Isa estava grávida do Judá. E eu lembro que a gente chegou na viagem, sentou na mesa assim e tal, para conversar, e a gente começou a contar a respeito da viagem. Não tinha saído 2 frases da nossa boca. Daí esse tal cara falou assim, não, mas cara, você tinha que fazer essa viagem que eu fiz com a minha esposa. Eu fui para a Itália com a minha esposa, a gente fez isso, a gente comeu tal coisa, a gente foi em tal lugar, a gente gastou esse tanto de dinheiro em tal lugar para visitar não sei o quê. É uma sensação tão ruim, porque você não consegue compartilhar nada. Você não pode abrir seu coração a respeito de nada, porque tudo essa pessoa tem uma coisa melhor para falar. E, sabe, a verdade é que a pessoa não precisa ser rica para ela ser altiva. Tem gente que age de forma altiva com a sua beleza, com os seus talentos, com o seu conhecimento. Tem muita gente que é altivo com o quão esperta ela é. É muito constrangedor. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17 diz assim: 7 coisas que ele, o Senhor, detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O Senhor detesta. Esse é o tipo de olhar que o Senhor tem para pessoas que agem dessa forma. Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes ou altivos e de coração orgulhoso. O Senhor não tolera, gente. Sabe o que uma pessoa altiva faz também? Ela compara as suas forças com as fraquezas dos outros. Ela é boa em fazer isso. Porque todos nós temos fraquezas em áreas diferentes. Todos nós. Daí a pessoa altiva, ela pega e compara uma força que ela tem, e ela olha para uma fraqueza sua e ela aponta para você e fala assim: olha o quão ruim você é nisso, e olha como eu sou bom. Sendo que em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você sempre se colocar no mesmo nível, conversar, ser acessível. Uma pessoa altiva não é acessível. Segundo, o sempre tem razão. O sempre tem razão. Esse é bom também de conversar, viu? Alguém que se acha com razão e não aceita ser corrigido de forma alguma. Nossa, eu sofro com isso, cara. Sofro com isso. Se torna extremamente inconfortável e tenso quando é confrontado sobre áreas da sua vida que precisam de mudança. Sabe, gente, sabe qual que é a dificuldade dessa pessoa que tem dificuldade nessa área? É que nosso Deus é um Deus extremamente confrontador. Olha que Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Sabe, gente, a repreensão e a correção de Deus nos mostram como nós somos filhos de Deus, o quão amados nós somos por Deus. E quando tem razão, ele é confrontado, ele não aceita, ele não se coloca nesse lugar de submissão, de ouvir conselho, porque ele tem sempre razão de todas as coisas.
Sabe quantas vezes você já foi confrontado por Deus ou por pessoas que Deus colocou na sua vida? E quantas vezes você ouviu? Quantas vezes isso gerou mudança? Quantas vezes isso gerou transformação? Gerou mudança de atitude, mudança de hábito? O que tem de adolescente, que é o sempre tem razão. Terceiro, o sempre sabe tudo. O sempre sabe tudo, a pessoa que se orgulha, pelo conhecimento e pelos talentos que possui. E é interessante assim, porque normalmente essas pessoas, elas são pessoas extremamente talentosas, cheias de graça que Deus derramou. Só que o talento, a habilidade, a graça que Deus deu se torna uma pedra de tropeço. A pessoa deixa isso crescer tanto no seu coração que se torna uma pedra de tropeço. Sabe, gente, esses são o tipo de gente mais difícil de liderar. Mais difícil. Porque a arrogância dessas pessoas faz dela rebelde. Você sempre fala algo, sempre aconselha algo, e sempre vai lá e faz o oposto. Sempre vai lá e faz o oposto. Não, eu sei o que vai dar. Eu sei o que vai dar. Gente, o que a gente tem de adolescente e líder rebelde? O que tem de líder rebelde, o que tem de líder sabe tudo. O que tem de líder que acha que sabe o que está vivendo. Sabe, gente, dá um exemplo. É tipo eu, que nós assumimos o ministério de adolescentes faz 5 anos, 6 anos. É tipo eu, pastor André, 30 anos de experiência como pastor, chegar no pastor Davi e começar a falar: ô Davi, você está fazendo um monte de coisa errada, mano. O que você está fazendo? Você não sabe pastorear uma igreja de 5 mil membros. Você não sabe o que você está fazendo. Faz desse jeito, vai dar melhor. Faz dessa forma aqui. Sabe, gente, vocês estão no momento da vida de pedir para o Senhor dar para vocês um coração ensinado. Um coração que é moldado por Ele. Muito adolescente com cabeça dura, que acha que sabe tudo, sabe o que está vivendo, sabe a solução das coisas. Como todos vocês que são ouvidos, vocês precisam de um coração ensinado. A repreensão vem de Deus, porque Deus ama. Porque Deus sonha, Deus deseja coisas para vocês, coisas maravilhosas. Provérbios capítulo 26, versículo 12. Tens visto a um homem sábio aos seus próprios olhos? A maior esperança há no tolo do que nele. Sabe, gente, às vezes é melhor ser chamado de tolo e reconhecer que é tolo, que precisa de ajuda, do que bancar de espertão, bancar de sábio e quebrar a cara no futuro. Vou te dar um exemplo muito besta. Muito besta não, né? Muito verdadeiro que a gente viu em casa. Eu, recém-casado, apareceu uma bela oportunidade de investimento numa empresa muito massa, muito legal. E a gente em casa, a gente tinha um dinheirinho guardado, e a gente tinha um dinheirinho guardado, e Deus tem dado muita graça para o meu sogro para lidar com as finanças dele. Meu sogro é um homem muito abençoado, muito abençoador pela graça de Deus. Deus abriu portas para o meu sogro assim, e por isso ele tem uma graça para lidar com finanças, que é algo muito lindo de se ver. Daí, eu lembro que eu fui lá compartilhar com o meu sogro, falei: Alcir, tal, tu tem um rolê aqui muito massa, tal, não sei o que, é tanto, entende isso, estou pensando em colocar essa grana. Ele olhou na minha cara e falou: André, não faz isso não, cara, é lascada, você vai perder dinheiro, você vai perder seu tempo. Deu cabeça dura aqui, olhou para a esposa e falou: não, eu sei o que a gente está fazendo. Eu sei o que a gente está fazendo. Eu com meus super grana guardada, eu
Eu sei o que eu estou fazendo. Lembro que eu cheguei com cara de bunda pro meu sogro para pedir perdão. Porque eu tive que reconhecer o quão teimoso eu era. Quão teimoso eu fui. De achar que eu sabia o que ia acontecer. E ele deu a letra, ele falou: André, vai acontecer isso, vai acontecer isso, você vai demorar muito tempo para alguma coisa aparecer. Não faça isso. Não faça isso. Você não precisa passar pelo que eu passei. É melhor ter um coração ensinado. É melhor parecer todo. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Terceiro, então, sempre sabe tudo. Quarto, a autoproteção. Outro tipo de orgulho. Como o orgulho se manifesta, nossa. A autoproteção. Uma pessoa com orgulho autoprotetivo, ela tem dificuldades sérias quando se torna vulnerável. Ela tende a se fortificar com seus muros emocionais. Quando é confrontada, sempre chora, espana, não consegue falar nada. Não consegue, entra numa crise, nada se resolve. Porque ela só vai se cercando com seus murinhos emocionais. E não deixa Deus corrigir o coração dela. Sabe, normalmente o orgulho no nosso coração ele se manifesta de uma forma ofensiva. O orgulho ele ofende as pessoas. Você provavelmente está lembrando de momentos da sua vida que você foi ofendido por uma pessoa orgulhosa. Mas esse tipo de orgulho, ele age de uma forma bem defensiva. Essa pessoa, ela constantemente acha que os outros estão tentando derrubar ela. Acha que os outros estão sempre atacando ela, estão sempre tentando diminuir, estão tentando manchar sua reputação. É sempre assim, sabe? Os outros, está todo mundo contra mim. Está todo mundo contra mim, todo mundo me odeia, ninguém me ama, ninguém quer o meu melhor. Ela vai construindo esses muros que ninguém acessa. E ela fica lá com o orgulho dela bem guardadinho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. Porque, gente, a nossa fraqueza mostra o quão dependentes de Cristo nós somos. O quão necessitados por Cristo nós somos. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Se você precisa ficar de pé, para você não dormir, levanta, vai lá no fogo. Não tenha o seu orgulho ferido. Na verdade, tenha. Dane-se. Beleza? Autoproteção. Quinto, e o melhor, o orgulho espiritual. Todos nós somos orgulhosos espirituais. Todos nós, sem exceção. Se você quer se excluir desse grupo, você está sendo orgulhoso de novo. Todos nós bancamos, pagamos de santo para os outros, apontamos para os outros os pecados deles, apontamos os erros, as falhas de caráter, sem olhar para o nosso próprio pecado de estimação. Todos nós fazemos isso. Todos nós, inclusive eu, todos nós fazemos isso. A diferença é que tem gente que você deve apontar o pecado, tem gente que não deve, não é o seu lugar de apontar o pecado. Então, isso aqui é a mentalidade de ser mais santo que os outros. Esses aqui são os verdadeiros gigantes espirituais. São aqueles caras que oram por todo mundo, os bons fariseus da nossa época. Jesus odiava o fariseu. Não odiava. Queria que ele se arrependesse. Mas Jesus odiava o orgulho do fariseu. Jesus odiava a aparência que os fariseus tinham, de santidade, de quebrantamento. Jesus odiava isso. Então,
Os orgulhosos espirituais dos nossos dias são os caras que gostam de pagar de crente, que gostam de vir para frente, se ajoelhar na frente de todo mundo e para mostrar para os outros: olha o quão arrependido eu sou. Só para pagar de crente. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. São os super espirituais, os heróis da fé na adolescência. Os que gostam de orar por todo mundo, os que gostam de dar palavra profética, os que gostam de parecer os mais espirituais. Mas a jornada cristã deles, sua caminhada cristã é marcada por instabilidade, por desobediência, por inconstância. Gigantes espirituais no nosso meio. E gostam de pagar de crente. Gostam de pagar de crente para o pai e para a mãe. Só para a mãe parar de encher o saco um pouco. Tem alguns de vocês aqui, Deus está chamando vocês para arrependimento, para quebrantamento. Acho que é muito mais maduro espiritual do que realmente é. Mas tem uma parte feliz nisso tudo, né, mano? Não é só tapa espiritual, não. Mas tem uma solução. Tem uma solução, tem uma palavra que é chave. Que palma chechelenta, hein? Vai lá, presta atenção. E a chave para justamente uma vida de arrependimento é a humildade. Essa é a chave que eu quero descrever para você hoje. Essa é a nossa chave que a gente precisa encontrar nessa noite. Essas são as sementes que nós precisamos semear nos nossos dias. Sementes de humildade, sementes de quebrantamento. Olha essa frase de Gayle Erwin, diz assim: é difícil competir com alguém que escolhe ser útil. É difícil. É difícil de brigar com quem não quer brigar. É difícil de discutir com quem não quer discutir. É difícil. É difícil. A gente falou de algumas formas de como o orgulho se manifesta na nossa vida. Agora eu quero mostrar como a humildade ela se manifesta na nossa jornada. Meu primeiro ponto aqui é submissão. Submissão. Tiago, no próximo versículo, ele responde, quando ele está falando a respeito do orgulho, no próximo versículo ele diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus. Então ele está falando do orgulho, está falando do problema do orgulho, ele fala de como Deus despreza, então o próximo versículo ele fala o quê? Então, submeta-se. Submissão. Submissão é, gente, reconhecer que a vontade de Deus é melhor que a sua. Aí você fala, nada a ver. Sabe, o orgulho no nosso coração, no seu coração, ele é evidenciado do quão cabeça dura você é. Do quão insubmisso você é. De como quando você recebe um conselho, você fala, não, eu vou fazer do meu jeito, e vou lá me lascar e quebrar minha cara no futuro. Isso mostra o quão falta de humildade existe no nosso coração. Do quão insubmisso nós somos. A submissão, gente, caminha de mãos dadas com a obediência. A submissão caminha de mão dada com a obediência. Daí, como que daí eu falo, né? Quero falar, né? A adolescência ela é marcada por... expõe muito o orgulho de vocês. Por quê? Vocês vivem em constante desobediência. Constante. Desobediência a seus pais, desobediência ao professor, a líderes, autoridades,
Insubmissão, falta de humildade. Eu tenho cara dando risada aqui, isso aqui eu estou falando para o cara e o cara está dando risada. Segundo ponto, quebrantamento. Quebrantamento. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que é quebrantamento? Quebrantamento significa desespero e não perder o favor do Senhor. Desespero. Isso aqui, Salmo 51, eu já preguei a respeito desse salmo. Gente, Davi está nos momentos mais vulneráveis da sua vida. O homem segundo o coração de Deus acabou de cometer um adultério, acabou de cometer um assassinato, acabou de mentir para todo mundo. E esse aqui é o clamor do cara, esse aqui é a oração do cara perante Deus. Ele olha para Deus e ele diz assim: o Senhor não resiste, o Senhor não despreza. Então, o mentiroso, o assassino, ele pode se apresentar perante Deus porque ele se quebrantou na presença de Deus e ele se arrependeu. Então, o quebrantamento, ele mostra o seu desespero pela presença de Deus. Então, o quebrantamento, ele se manifesta com um desespero aqui na presença dele, se manifesta de diversas formas. Levantar a mão, chorar. Eu não estou falando quem somos nós para julgar se é de dentro do coração, se só querendo mostrar para os outros? Esse quebrantamento é o nosso desespero pela presença de Deus. Terceiro, esvaziando-se. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, essa deve ser uma oração diária nossa, clamor nosso. Senhor, tira de nós o orgulho, tira de nós as raízes de orgulho no nosso coração. Aí você fala, qual que é a diferença? Quebrantamento, orgulho, quebrantamento, esvaziar-se, parece tudo igual. Esvaziar-se, gente, anota isso aqui. Esvaziar-se é o que aparece para os outros. Por isso que, quando Paulo está falando a respeito de esvaziar-se, isso aqui, Paulo está escrevendo sobre Cristo e é o que as pessoas perceberam a respeito de Cristo. Cristo era rei sobre todos. Ele veio para a terra como servo. Cristo esvaziou-se daquilo que estava no seu coração, do seu título. E quebrantamento acontece no coração. Ninguém é capaz de falar se você está verdadeiramente quebrantado na presença de Deus. Tem gente que está quebrantado na presença de Deus e o cara está assim. De cabeça baixada, mas está assim. Tem gente que está quebrantado e está se engaçando aqui na frente. São formas diferentes, linguagens diferentes. Mas os frutos vão sendo gerados do quebrantamento. Os frutos são a prova do verdadeiro quebrantamento. Então, por exemplo, você olha para um cara como o pastor Trajano, por exemplo. Você acha que ele está viajando. Você acha que ele está perdidão. O cara está olhando para o nada, assim, às vezes ele está olhando para o teto, mas Deus está falando com ele. O pastor Trajano é um dos caras mais espiritualmente antenados que eu conheço. Gente, o que a gente via de demônio em acampamento com o pastor Trajano, demônio que a gente expulsava, percepção daquilo que está acontecendo. Não parece, mas ele está. O esvaziar-se é algo prático. E daí, o terceiro ponto, ele joga para o quarto, que é o servir. Servir. Filipenses capítulo 2, como a nossa humildade, nós manifestamos a nossa humildade. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A humildade é vivermos em constante preocupação com os interesses e necessidades
do próximo. Constantemente, você olhando para o próximo e falando o que ele precisa, o que ela precisa, o que os meus liderados precisam. Aí que tá, gente. Porque até o servir pode tornar-se objeto ou motivação vindo de uma fonte de orgulho. Até o servir. Para que a gente possa colocar todos isso em prática, a gente precisa reconhecer o orgulho no nosso coração. A gente precisa fazer uma autoanálise, olhar, o orgulho está aqui, ó. Quando eu faço isso, essa aqui é a fonte do porquê eu estou fazendo isso. Porque ter orgulho, gente, até servir os outros, porque até servir os outros pode tornar-se, pode vir, né, de uma fonte de orgulho. Sabe? Eu vou ser muito vulnerável aqui. Esses dias me peguei no começo de culto. De domingo a gente tem aquele costume de fazer oração, né? Abrir o culto e tal. E um pastor subiu, né? Pegou o microfone e subiu lá no palco para fazer a abertura do culto. Esse pastor começou a falar. Lá começou a falar, orar, não sei o quê. E cara, no meu coração me veio um pensamento assim: nossa, eu conseguiria abrir esse culto muito melhor que esse pastor. Esse cara gaguejou um monte, falou palavra errada. Eu poderia abrir um culto muito melhor que ele. Cara, na hora, o Senhor, eu estava lendo esse livro. Porque eu estava sendo uma das pessoas que olhava para mim mesmo e falava, eu não tenho problema com orgulho. Deus já tratou isso no meu coração. Ele só voltou e falou, aí André, mais uma vez, o orgulho aparecendo. Gente, o orgulho é algo tão sutil. Tão sutil. Pode parecer que você está fazendo tudo bonitinho para os outros, a aparência está perfeita. Está liderando bem a célula. Está fazendo tudo certinho. Mas o orgulho está lá. Tomando um lugar que é só de Jesus. A motivação deveria ser Jesus, mas na verdade está sendo para aparecer para os outros. Na verdade está sendo para receber o aplauso dos outros. É muito sutil. É muito sutil. Por isso que é quebrantamento. Por isso que é algo íntimo. Por isso que você tem que reconhecer o orgulho no seu coração. Não posso ficar só apontando para você, falando, aí mano, olha como você é orgulhoso. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu só ficar apontando para você onde está o orgulho, não vai mudar nada. Você tem que quebrar a sua cara na presença de Deus e falar, aqui está Deus. Aqui está o meu orgulho. Aqui na sua presença, aqui nos seus pés. O que eu acho que eu tenho dom, o que eu acho que eu tenho talento, é para você. Sabe, eu aprendi uma coisa muito, assim, muito linda que eu aprendi com meu pai. Que meu pai constantemente, eu via meu pai recebendo, as pessoas vêm falar no final do culto, nossa pastor, que palavra tremenda, como você foi usado por Deus, como você foi, nossa, não sei o que. E eu lembro de um dia, eu estava conversando com meu pai, e falava, pô pai, foi demais mesmo. Caraca, essa palavra foi, acho que talvez uma das melhores palavras que eu já ouvi sua. E eu lembro de uma palavra do meu pai falando, filho, Deus tem me dado tamanha capacidade de estudar, de quebrantar meu coração na presença de Deus. Mas sabe, filho, eu não tinha afinidade com isso. Foi algo que Deus tem me dado. E graças a Deus por isso. E foi muito lindo. Porque eu sempre vi meu pai apontando para outra pessoa. Sempre. E os frutos estão aí. Os frutos estão aí. Tenho orgulho santo, meu pai. Então,
Então, sabe, quando a gente se submete, quando a gente quebranta o nosso coração, quando a gente se esvazia, aí sim o servir vem de uma fonte correta. Aí sim, porque senão, gente, o servir é só para aparecer. Gente, o que teve de adolescente pedindo para ficar segurando placa na entrada dos nossos cultos, só para aparecer no Instagram. Não estou zoando, tem vários pedindo na cara dura. Tipo, pastor, eu queria ficar com a placa para aparecer na foto. Pode parecer besta para você, mas o orgulho na sua vida, ele é evidenciado de outra forma. E vai ser besta para o outro. E daí, Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Sabe, gente, uma coisa é ter Deus indiferente. Deus lá no céu só observando. Ah, faz a tua aí, mano. Vai. Outra coisa é ter Deus como adversário. É outra parada, outro nível. O rolê é outro. A gente precisa tratar o orgulho no nosso coração. Para que, primeiro, eu e você podemos ter o privilégio de cooperar com Ele. E segundo, para que eu e você, nós temos a bênção e o privilégio de ter Deus cooperando conosco. A gente precisa quebrantar o nosso orgulho. C.S. Lewis diz assim: há um mal do qual nenhum homem no mundo está livre, do qual detestam quando vem nos outros, e o qual raramente as pessoas imaginam que carregam dentro de si. Esse mal é o orgulho. Raramente as pessoas imaginam que carregam dentro de si. Queria chamar o pessoal da banda. Na verdade, só o Tiago e o Pibelovski aqui, por favor, irmãos. Pibelovski, chama ele pelo apelido mesmo. Ficou nem aí. Presta atenção aqui, vai? Para a gente finalizar. João 15. Quando Jesus está falando a respeito da videira lá, o versículo 5 diz assim: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está falando a respeito dos frutos, Jesus está falando dos frutos que as pessoas têm, aqueles que permanecem nele. E Jesus deixa muito claro, gente, sem ele, o fruto não permanece. O fruto não é verdadeiro. Então, essa é uma noite da gente pedir para Deus arrancar as raízes. Arrancar as raízes. O orgulho do nosso coração, para que a gente possa começar a semear sementes que vêm dele. Sementes boas. Sementes com raízes saudáveis. Amém?